Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Elibanov e nesse vídeo eu vou falar pra vocês como foi o meu segundo período. Que parece que eu entrei em outra universidade, foi tudo diferente, aconteceu muita coisa diferente e eu vou contar tudo pra vocês. Nesse período aconteceu de eu entrar em muitos projetos de extensões e eu vou explicar mais ou menos como é que eu fiz para entrar nos projetos de extensões, projetos de pesquisa, como foi minhas matérias no segundo período. A proposta desses vídeos é eu fazer tipo como se fosse um diário, mostrando como foi cada período que eu passei. E aí, às vezes, tem alguma pessoa que está, por exemplo, prestando vestibular para psicologia e tem dúvida, nossa, o que será que se aprende numa faculdade de psicologia? Ou até a galera que já está no curso, né? Eu lembro que no vídeo passado até comentaram assim, teve uma pessoa que comentou falando que tava lá no final já da sua faculdade e gostava de ver esses vídeos para lembrar como é que foi a sensação, como é que era encontrar a matéria pela primeira vez, e aí tem gente que gosta de ver esses vídeos, e também aquelas pessoas também curiosas, querem saber, nossa, o que será que tem nessa faculdade aí, o que será que se aprende? Então, a proposta é mais ou menos fazer esses vídeos contando como é que é cada período da universidade, o que tem os projetos de pesquisa, projetos de extensão e tudo que a universidade oferece, né? Porque não é uma barbúdia. E para começar, gente, eu vou fazer diferente, como eu fiz no meu primeiro vídeo, né? Acho que a gente viu ali, eu avaliei umas coisas, falei, acho que dá para fazer um formato diferente. E nesse aqui eu vou trazer alguns colegas da turma, eles vão dar um pouquinho a opinião deles em algumas matérias e eu espero que vocês gostem. Então, para começar, já vou em direto ao ponto, vou falar como foi a minha matéria de análise experimental do comportamento. Ela foi uma matéria muito interessante, mas primeiro eu vou deixar o Gregório, que é um dos alunos da minha turma, falar um pouquinho qual que foi a experiência dele. Oi, meu nome é Gregório, eu sou colega de turma do Yuri e vou falar um pouco sobre a matéria do segundo período, que é a análise experimental do comportamento. Nessa matéria a gente teve um contato com o condicionamento pavloviano, ou clássico, e o condicionamento operante. A gente que trabalhou com essas teorias por meio do Sniff, um ratinho virtual, e bom, foi muito interessante conseguir mexer com ele, foi muito produtivo porque a gente conseguiu aplicar, né, ter uma visão de como funciona no fora do papel, né, como é na realidade. Ó, que menino bonito, né, gente? Fala aí. E assim, retomando o que ele disse, ele falou do Sniff, né, que é um clássico. Quando eu falo para os estudantes de psicologia, normalmente eles lembram muito desse Sniff, porque ele é um experimento muito marcante. Eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês, um pouquinho, para vocês terem uma ideia. E é mais basicamente essa matéria. O que eu achei muito interessante é que a gente aprende como funcionam os comportamentos, né? É uma abordagem comportamental que é mais voltada nessa parte comportamental. E é interessante, vocês vão ver agora que eu vou explicar as outras matérias do período e vão ver tipo uma grande diferença, né, de como a psicologia é muito ampla. Então você tem a área mais comportamental, aí você tem, sei lá, a área mais humanística. Então assim, cada um vai explorando de uma forma e tentando entender, compreender o ser humano de forma diferente. Então vocês vão ver nesse vídeo essa grande diferença. E eu vou até contar um caso curioso que me marcou, por exemplo, um experimento do Pequeno Albert. Não sei se vocês conhecem. Esse experimento do Pequeno Albert era tipo assim, um bebezinho, né? E é claro que esse experimento hoje em dia não pode mais ser feito, vai muito contra os códigos de ética. E foi tipo assim, eles queriam saber se dava pra você criar medo na pessoa. É claro que eu tô sendo bem simplificadamente aqui, né, pessoal? Mas criar medo na pessoa. Então, assim, por exemplo, toda vez que vinha acho que era um coelho perto de um bebê, pegavam o martelo e batiam com muita força, ao ponto do bebê chorar. Então, toda vez que vinha um coelho, batia no martelo e o bebê chorava por causa do barulho. Então, o que aconteceu? Depois de um tempo, perceberam que o bebê adquiriu medo pelo coelho. Aí, qual que seria a questão? Seria que eles conseguiram fazer a pessoa aprender a ter medo de algo. E se eu consigo fazer a pessoa aprender a ter medo de algo, será que eu também não consigo fazer o processo contrário? Fazer a pessoa desaprender a ter o medo de algo? Então isso foi algumas pesquisas iniciais, né? Quem fez isso foi o Watson, que começou, né, ali a buscar entender melhor os medos criados, né, na mente humana. É muito interessante. Esse foi um fato que marcou, né? Marcou minha turma também. Tem algumas pessoas que falam assim, meu Deus, que horror fazer isso com o bebê. Mas é muito interessante saber, entender e compreender, né? E eu vou mostrar agora um pouquinho do rato pra vocês. E olha só, o ratinho era mais ou menos assim, a gente configurava aqui e tudo mais. E aí, tipo, esse aqui, por exemplo, esse aqui era um exercício de modelagem. Então eu queria que o ratinho, ele clicasse ali nessa... Eita, travou o rato aqui.
Agora foi, eu queria que o rato meio que clicasse isso aqui. Então eu tinha que fazer, recompensar ele e tal, com comidinha, toda vez que ele se aproximasse disso aqui. Então, é claro, na matéria vocês vão aprender direitinho como funciona todo esse processo. Mas é basicamente isso. Aí tem um gráfico aqui, soundbar, esses gráficos assim, que tudo a gente aprende. E aí tinha uma monitora também que ajudou muito, gente, foi muito legal. E aí ela ensinou a gente passo a passo como fazer todo esse processo. É bem interessante, pessoal. E a gente usa esse livro aqui, certeza, quem já fez análise de comportamento, princípios básicos de análise de comportamento de Moreira e Medeiros, que é um clássico também, muito legal. E agora a gente vai falar de outra matéria que também está associado muito a esse assunto, que é a de neurociências. Eu tive a disciplina de neurociências na faculdade e eu vou agora chamar a Amanda, que ela vai contar um pouquinho como foi a experiência dela. A experiência com a neurociências foi muito positiva, principalmente que eu dei muito certo com a professora. Então, quando a gente dá certo com a professora, a matéria fica muito mais tranquila. E eu achei muito interessante foi que meio que a gente viu uma parte biológica dentro da matéria de humanas, né, que é a psicologia. Então, foi muito interessante. A gente estudou bastante a parte do sistema nervoso e a plasticidade cerebral e afins. E também o que eu achei mais bacana foi que minha professora, ela é neuropsicóloga, então ela teve bastante casos, né? Ela atuou no hospital, então ela trouxe bastante casos que ela vivenciou para dentro da sala de aula. Então isso foi enriquecedor para nós alunos, então eu espero que os demais alunos de psicologia consigam também vivenciar vários dessas experiências com seus professores, e é isso. Eu tive uma experiência incrível e eu espero que os demais alunos de psicologia também. E exatamente o que ela falou foi muito legal, essa parte mais biológica, entender. Então a gente aprendeu, por exemplo, a coisa como, tipo, o que faz cada córtex, né? Aprendeu essa parte um pouquinho mais da fisiologia também, da anatomia cerebral. Então a gente aprendeu, por exemplo, dos lobos, o que faz o lobo frontal, o que faz o parietal, o que faz o occipital. A gente aprendeu a parte mais, o que faz o cerebelo, qual que é o papel dele. Comportamental da ponte, do bulbo, da glândula pineal, a gente aprendeu também os neurotransmissores, tipo dopamina, serotonina, ocitocina, e mais interessante que, assim, os neurotransmissores, às vezes, não é tipo, fala assim, o que é a dopamina? É o hormônio, o neurotransmissor do prazer. E a gente sabe que não é bem assim, né? É muito mais complexo que isso. Então, por exemplo, a dopamina age de uma determinada forma no lobo frontal. Só que a dopamina pode ser que no lobo occipital atue de forma diferente. A dopamina aqui no córtex pré-frontal pode agir de uma forma diferente. É diferente que também age no cerebelo. Então, assim, a questão não é o neurotransmissor só específico, mas sim o que ele atua em cada região do cérebro. E é claro que também a gente sabe que o cérebro funciona em rede, né? Então, não é tipo especificamente, essa área aqui cuida disso, né? Não é tão assim. Mas também a gente percebe que tem algumas áreas que tem alguma preponderância, tipo, essa região aqui é mais da linguagem, tem tipo a área broca. Tem uma área broca que é muito responsável pela expressão da linguagem. Então, é claro, e a gente vai estudando, percebendo, né? A gente usou, acho que é o Beer que a gente usou, e foi muito interessante porque é bom saber como funciona assim, a parte mais biológica, assim, entender cada região. Tem até um caso muito curioso da neurociências, que é o caso de Phineas Gage, que foi tipo uma barra de ferro, o cara tá trabalhando numa obra, veio uma barra de ferro, atravessou aqui o córtex pré-frontal dele, e aí ele conseguiu ficar vivo, ele conseguiu viver a sua vida, porém ele teve mudanças drásticas no comportamento. Então perceba, né? E nesse momento eles vão perceber, nossa, eu acho que o córtex pré-frontal tem alguma função nessa coisa de comportamento, tomada de decisão, né? E esses experimentos, assim, ver essas novidades, vários casos comprovando outros e como o diagnóstico para entender o cérebro, como cada região. Tipo, se hoje está escrito no livro, essa região é responsável por tal coisa, por trás disso tem muita história, muito experimento, muitos casos clínicos e é muito encantador entender todo esse processo. E agora a gente falou muito dessa parte biológica e agora a gente vai pro outro extremo, que é psicologia existencial humanística. E aí para isso eu vou chamar a Maria, minha amiga, para mostrar um pouquinho como foi a experiência dela. Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui pra falar pra vocês como que foi fazer a matéria de psicologia existencial humanista. E assim, de início eu acho que eu já consigo definir assim pra mim como uma dorzinha de cabeça gostosa. Porque eu não achei uma matéria simples, do contrário, pra mim foi uma matéria bem complicada, porque é uma matéria muito subjetiva,
Mas eu acho que era isso que eu achava mais interessante, porque nada era certo, nada era definitivo, nada era exatamente uma coisa, sabe? Nada tinha uma definição correta. Então, assim, aquilo me pegava de um jeito que eu achava muito interessante. Eu falo claramente, assim, dos 2 períodos foi a matéria que mais me pegou, que eu mais gostei, mais me identifiquei. Os questionamentos, tudo. Eu achei uma matéria, como eu disse no início, complicada, mas muito interessante. Então, assim, longe de mim falar que é uma matéria simples. Eu, particularmente, não achei nada simples, sabe? É uma matéria que você tem que ler, reler, ler umas 3, 4 vezes, às vezes o mesmo parágrafo, mas é uma matéria que faz um boom com a sua mente, sabe? Ela expande de uma maneira, sabe? Inexplicável. Então, pra mim, deu dor de cabeça? Deu. Tipo, às vezes eu me embananava, achava que não tava entendendo nada, mas assim, pra mim, no fim, valeu muito a pena. Como eu disse, é a matéria que eu mais me identifiquei até agora. Valeu, Maria. E, tipo, essa matéria foi bem, digamos assim, ela ligada muito com a fenomenologia. E aí eu lembro que a primeira aula o professor falou assim, olha, gente, né, não é uma definição tão simples, falar o que é fenomenologia, mas o professor falou assim, gente, olha, de princípio eu vou falar pra vocês, fenomenologia é o convite a pensar o pensamento, né, é o convite para pensar o pensamento. Então, eu acho que muda um pouco a minha forma de enxergar as coisas, não ver tanto as coisas no preto e no branco, tentar analisar. Ele leva até um exemplo, né? Tipo, por exemplo, a pandemia. A pandemia, às vezes, quando eu pergunto para você, o que que você achou da pandemia, como foi a experiência de ter vivenciado uma pandemia, e isso é muito particular, porque às vezes a forma que você vivenciou a pandemia diz muito mais sobre você do que a própria pandemia em si. Então, pensar um indivíduo, assim, eu acho que nem tem acho que é Russell que falava disso, que é colocar em parênteses. Ou seja, quando você vai conversar com uma pessoa, você meio que se desvencilhar de todos os seus conceitos pré-concebidos seus e tentar entender. Por exemplo, eu vou falar, vamos conversar sobre amor. A questão é, se eu vou falar amor de uma pessoa, pode ser que minha concepção de amor seja muito diferente da concepção da sua. Então, assim, colocar em parênteses é eu tirar tudo, os meus conceitos sobre as minhas teorias sobre amor e focar na sua, entender por quê? O que você entende como amor? O que é amor pra você? Entende? Então, é um convite a você parar e pensar. Por isso que tem essa pegada muito mais humanista, digamos assim. Pelo amor de Deus, monitores, não me matem por ouvir isso. É claro que tem uma grande diferença entre existencial, humanística, fenomenologia, tem tudo uma diferença, assim, muito grande, né? E é até meio complicado, assim, falar assim, porque, né, é uma matéria meio complexa. Aí, existe também outras definições, tipo, correlação, que não existe, tipo, tem um sujeito e objeto, e às vezes eles são correlacionados, então não existe o sujeito e objeto, são tudo a mesma coisa, então aí não existe dentro, não existe fora, e tá tudo numa correlação junta ali, e aí existe o ser, existe o ente, doideira. Brincadeira, assim, mas é muito legal, muito interessante mesmo. Eu gostei bastante dessa matéria. E aí, por exemplo, a gente viu Russell, Heidegger, a gente viu Sartre, Carl Rogers, todos esses pessoal assim, mais ou menos dessa área, né? Claro que cada um tem a sua especificidade e forma de analisar as pessoas, e é bem legal. Agora eu vou falar outra matéria que a gente teve, que foi Psicologia Contemporânea. Essa matéria foi muito legal, foi muito interessante conversar sobre ela, falar sobre ela, que ela tinha como base, bom, se a gente vive hoje contemporâneo, acho que é muito interessante entender o que é esse contemporâneo. Da mesma forma, por exemplo, o século XIX, quando fala do século XIX, não dá pra só pegar um autor do século XIX e ler o livro dele. Você tem que entender o contexto histórico. Da mesma forma com o contemporâneo, que a gente está vivendo agora, a gente tem que entender o que é que a gente está vivendo. E por mais que seja isso bem complexo. Então a gente estudou muitas coisas, tipo, questões sobre o tempo, né? Hoje em dia, o tempo, como o tempo flui e o tempo... Nossa percepção do tempo. Já percebeu que muita gente fala, tô sem tempo pra nada. E isso é algo muito latente hoje em dia, né? Então, pensar isso. Por quê? De onde vem essa tanta pressa, essa produtividade imensa que a gente vive e a que ponto chegamos e por que chegamos nesse ponto, né? E para onde vamos dessa forma. Então eu acho que é muito interessante. Então a gente viu muitos textos, a gente viu alguns textos de Freud, aquele O Estranho, Deleuze e Guattari, eu não sei se estou falando certo, sem falar errado, Deleuze e Guattari, que é muito legal, eu achei muito interessante as ideias dele falando sobre
necropolítica, semicapitalismo, algumas definições que, assim, eu não tinha visto na escola, no cursinho, e eu falei, nossa, são autores, assim, muito... que você vê, você enxerga muito a realidade que eles descrevem nos dias atuais. A gente viu também um filósofo que eu gosto muito, que é o Byung-Chul Han, né, que é bem famoso pelos seus livros Sociedade do Cansaço. E aí uma coisa, curiosidade, que no meio da aula eu falei desse livro, né? Falei, professora, esse autor, ele fala muito sobre esses assuntos, sobre o tempo, Sociedade do Cansaço lá. Aí eu falei isso numa aula, na outra aula a professora recomendou esse livro e a turma teve que ler também, né, pra aula. Eu achei muito interessante, tipo, um comentário que eu fiz na aula seguinte virou né, o conteúdo da aula, né? Eu achei, nossa, que legal. Outra matéria que eu achei muito interessante que a gente teve foi a subjetividade, cultura e desenvolvimento. Eu vou confessar pra vocês que a princípio essa matéria envolvendo infância, que é o desenvolvimento infantil, não era uma matéria que quando eu falava, vou fazer psicologia, não era uma matéria que me interessava muito. Mas chegando na faculdade eu me impressionei como é interessante entender todas as fases das crianças. Então assim, tem a criança de 0 a 2 anos, ela aprende tal coisa, de 2 a 4 a outra, de 4 a 6, e aparece todo o desenvolvimento. A gente vê Piaget, Vygotsky, dicção tá tensa. Piaget, Vygotsky, Winnicott, a gente vê outros autores, tipo Lúcia Castro, e a gente aprende todo esse desenvolvimento, como adquirir a linguagem, qual o papel das brincadeiras, como é a subjetividade das crianças, né? A gente vê processo de ilusão, desilusão com Winnicott, é muito interessante. E uma coisa que marcou muito foi os seminários que teve. Então, além de ter essa parte mais técnica, né, de entender, como foi o Piaget, explicou tal coisa, mas a gente entendeu também a realidade, assim. Então a gente teve sobre psicologia e direitos, né, os direitos das crianças, a gente teve psicologia rural, entender qual que é a realidade das crianças rurais, mas também teve psicologia urbana, entender essa diferença entre urbano e rural, psicologia indígena, psicologia negra, psicologia e as redes sociais, psicologia e o luto, como é que eu falo para uma criança que está enlutada, como é que eu dialogo, como é que eu faço pesquisa com criança. Então, foi uma matéria que, nossa, me abriu os olhos, assim, que eu fiquei, uau, incrível, né? Foi muito boa, de verdade. E uma coisa que eu acho que foi uma das coisas chave foi a participação da turma nas aulas. Eu achei que esse foi o principal. Por quê? As apresentações normalmente tinham meia hora de duração. E às vezes a gente ficava tipo 1 hora depois da apresentação discutindo. E isso agregava muito, porque cada um ali mostrava experiência. Tinha algumas pessoas da turma que já eram professoras e aí contribuíram com a discussão. Então, foi muito interessante, porque principalmente no online, às vezes a gente se distancia muito, né? A gente não participa muito das aulas, e isso é algo que até vou querer depois conversar um pouco mais no final do vídeo. E tipo assim, foi muito bom os seminários, porque também teve muito envolvimento da turma, e isso favoreceu muito o diálogo, em querer explorar mais o tema, em aprofundar em mais questões. Então, foi encontros muito marcantes, e isso se deve também muito à turma que também ajudou. Então, assim, às vezes a turma ajuda muito a contribuir para deixar a matéria, né, esse percurso online um pouco melhor. Agora também eu vou falar um pouquinho de outra matéria que a gente teve, que foi psicologia social e história do trabalho. E aí eu vou convidar minha amiga Ana, que ela vai explicar um pouquinho como foi para ela essa disciplina. Tudo bem, eu me chamo Ana Júlia e eu vou comentar um pouquinho a respeito da disciplina de Psicologia e História Social do Trabalho. Bom, resumidamente, nessa matéria a gente trabalhou como funciona a relação empregador e empregado, sobre quais são as atitudes que o empregador deve ter para gerar no empregado vínculos, quais são os tipos de vínculos, os comprometimentos, os tipos de comprometimentos, o que faz ele se sentir em um ambiente justo e o que essa percepção de justiça traz como resultado, assim como também o que os vínculos e comprometimentos trazem como resultado, a importância de uma empresa ter uma cultura organizacional, porque isso faz com que aquele indivíduo, aquele trabalhador, ele se sinta fazendo parte de um grupo com identidade. E também a professora conseguiu deixar muito claro para a gente a importância dessa matéria no geral, não só para futuros psicólogos organizacionais, mas porque as pessoas trabalham durante a maior parte da vida delas. Então é muito provável que vai haver alguns conflitos entre a pessoa e o seu trabalho.
E você saber sobre tudo que está por trás dessa organização, dessa relação entre os dois, te ajuda a solucionar os problemas e fazer um trabalho melhor. Foi uma disciplina muito interessante, que eu gostei muito. E são questões assim que eu falei, nossa, tem tudo a ver com a psicologia. E a gente também também teve a parte um pouco mais crítica de discutir questões de trabalho, né? Teve um documentário muito forte que a gente assistiu sobre pessoas que trabalhavam em frigoríficos e tinham rotinas extenuantes, pessoas que acabavam, sabe, tendo uma série de problemas nos seus nervos de tanto fazer trabalhos mecânicos, e aí elas se recusavam a pegar atestado médico, porque precisavam estar naquela lógica de trabalho, não podia faltar, porque se faltar seria demitido, e aí todos esses problemas que a gente enfrenta em muitas realidades no Brasil, a gente discutiu isso, e eu acho que isso é muito importante, a gente está não só ficar nesse ramo empresarial e né, normal, assim, que a gente está acostumado, mas ver que tem algumas realidades extremamente degradantes, trabalhistas, entender como é que a gente vê ali o que a gente pode fazer. Então eu achei essa matéria muito interessante, também me abriu muitos olhos para pensar em coisas que eu não pensei antes. Outra matéria que a gente teve para finalizar foi estatística. Gente, estatística é muito importante. Lamento muito se você é uma pessoa de humanas e aquelas humanas bem humanas mesmo, que não gosta de exatas, mas eu vou te dizer, vou te confessar pra você, estatística é muito importante mesmo, é muito importante mesmo, e usa muito na pesquisa científica. Então, tem que saber, assim, a gente vê muitas pesquisas que usa desvio padrão, média, mediana, moda, gráficos e toda essa relação, e a gente percebe que não tá no curso de psicologia, tá na grade, e assim, não tá à toa, é porque precisa tá lá e a gente precisa aprender essa parte. A matemática no ensino médio é mais difícil do que a estatística, porque na faculdade eu só precisei aprender estatística. Então eu só precisei aprender média, moda, mediana, desvio padrão, um pouquinho de probabilidade. Não é aquela probabilidade que você está acostumado do Enem, da FUVEST, não é daquele nível. Foi um pouquinho mais tranquilo. No meu caso, na minha disciplina, na minha faculdade, entender, fazer alguns gráficos no Excel, algumas tabelas, porque o Excel ele é uma ferramenta que eu não conhecia muito bem e, enfim, né, não conhecia muito bem. E eu percebi que ele é muito útil, né? Então vamos mostrar rapidão assim como foi mais ou menos. Calcular o desvio padrão, aí eu acabei fazendo tudo digitado mesmo, coeficiente de variação. Tinha que aprender a fazer gráficos assim também, aí alguns eu fiz à mão, outros eu fiz no Excel. Foi basicamente dessa forma. A letra tá meio feia, gente, desculpa. Aí você aprende a fazer uns gráficos dessa forma assim, ó, é bem interessante. Agora eu vou falar outra parte do vídeo, que foi meus projetos de extensões, que eu acho que isso é muito interessante na faculdade. Eu acho que a faculdade não se resume só a aulas e entregar atividades. Tem muita coisa que acontece por fora, né? Eu acho que eu percebi na universidade é isso. Tem muitos professores e esses professores, eles têm matérias que eles gostam mais. Então, por exemplo, eu tinha uma professora que ela era de neuropsicologia, então ela tinha grupos de estudo disso, tinha projeto de extensão, tinha pesquisa envolvendo neuropsicologia. E da mesma forma, tinha, por exemplo, meu professor, sei lá, de existência humanística, de fenomenologia, que tinha os seus projetos de extensão de fenomenologia, tinha suas pesquisas de fenomenologia. Então, assim, você ali vai ver as matérias que você gosta e você vai se encaixando nos grupos, né? Ou pode ser que nem eu, que eu gostei de várias coisas e me juntei em vários grupos, né? Você pode ser essa pessoa. Cuidado pra não pirar também, né? E agora eu vou falar um pouquinho. Eu participei de um projeto de extensão de neuropsicologia, que é de um Instagram. Inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo, espero não esquecer. Mas eu vou deixar aqui o link aqui embaixo no meu Instagram, que a gente divulga neuropsicologia de uma forma acessível por meio das redes sociais. E é bem interessante isso, né? E também eu tinha outro grupo de estudo de neuropsicologia, que aí a gente tinha reuniões a cada uma semana e falava de reabilitação, qual que é o papel do neuropsicólogo nesse processo de reabilitação, assim, e entender um pouco como é o raciocínio clínico, né, nesses momentos, e é muito interessante. Eu participei do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Psicologia, Fenomenologia e Filosofias da Existência. Eu achei muito interessante, né, e eu falei, quero ver como é que funciona, e aí, inclusive, eu tô até participando de um projeto, de um curso que eu tô fazendo, à parte, que mexe muito com essa ideia de fenomenologia. E eu entrei porque eu tô bem, assim, bem aberto, assim, e tô me descobrindo nas universidades que eu gosto. Eu também participei de outra disciplina, que foi de Educação Democrática na UFRJ, que ela aconteceu muito por acaso, assim, tipo, graças a Deus tudo certo, mas eu segui uma
eu sigo uma pessoa no Instagram que ela postou nos stories que tinha aberto vagas para esse curso na UFRJ, que é tipo uma que fala sobre educação democrática, educação libertadora, enfim, essas questões. E aí deu pra eu entrar, era tipo uma eletiva, um projeto, um curso de extensão muito interessante, muito legal. Eu fiz alguns cursos livres, eu fiz um curso de logoterapia, que é uma abordagem, tem uma das raízes da fenomenologia, que que lida bastante com sentido da vida, existencial, essas questões. Inclusive eu usei no meu trabalho de estatística, eu fiz um trabalho de estatística unindo, tentando relacionar, né, a desmotivação dos alunos com a falta de sentido, de propósito. E aí foi muito interessante que eu peguei uma matéria que eu estava fazendo à parte, né, de forma livre, que era esse curso de logoterapia, e eu usei, né, na minha faculdade. E eu acho que foi muito legal quando você consegue integrar vários conhecimentos. Enfim, eu também estou fazendo outro curso de psicofarmacologia. Gente, eu fiz muita coisa. Agora eu entendi porque eu me cansei tanto. De psicofarmacologia, que entende um pouco mais os ansiolíticos, antidepressivos, como funciona o sono, como funciona depressão, borderline, bipolaridade, o toque. Então, eu fui atrás desse curso porque eu percebi que na faculdade a parte mais psicofarmacológica, ela acabou indo bem rápido, sabe? Não deu pra ver muito aprofundadamente. E esse é um conteúdo que eu queria ver, então eu fui atrás, entendeu? E já me perguntando como é que eu entendo os projetos de extensão, projetos de pesquisa. Na minha faculdade, eu achei que ela é muito organizada e acessível. Então, assim, às vezes o professor fala durante a aula: olha, gente, eu tenho um projeto de estudo. Quer dizer, eu tenho um grupo de estudo, eu tenho um projeto de extensão. Se alguém quiser, me manda e-mail ou me manda um WhatsApp. Tem um site na minha faculdade que lá tem todos os projetos de extensão, todos os projetos de pesquisa, e aí você manda um e-mail pro professor. Eu entrei num projeto de pesquisa sobre infância e adolescência e eu mandei um e-mail pro professor e o professor me respondeu, e aí eu já comecei esse projeto. Agora eu vou para outra parte, foi algumas lições que eu aprendi, algumas coisas que eu achei interessante, algumas lições que eu trago, assim, algumas coisas que me fizeram refletir bastante. Uma coisa que eu aprendi muito interessante nessa parte agora é que, gente, eu nunca imaginei que uma apresentação de 30 minutos seria pouco tempo, né? Eu acho que quando você entra numa faculdade, principalmente de mais voltada para essa parte de humanas, da ciência da saúde, apresentações de 30 minutos passam voando, gente. Quando você tem algum tema, assim, algum pensador para falar, alguma abordagem, gente, é muito rápido, muito rápido. Teve uma apresentação que durou, tipo, cerca de 1h30 quase, e, tipo, foi uma apresentação de boa, assim, deu para falar tranquilo, com calma. E eu antes, no ensino médio, eu achava a apresentação de 20 minutos muita coisa, e hoje, para mim, meia hora tem que ter um poder de síntese muito bom. Porque a gente percebe que quando a gente vai pegando alguns autores mais complexos, que você não pode simplesmente falar: olha, o autor falou isso, tchau. Não, você tem que explicar: olha, o autor falou isso por causa disso, o contexto histórico foi aquele, e a ideia por trás é aquilo, e tem outros autores que dialogam com tal coisa. Então, assim, um buraco é mais embaixo, né? Que nem o professor de fenomenologia falava, tipo, você vai morder uma empada, tem uma azeitona ali, então você tem que morder devagarzinho. É tipo isso. Outra coisa que me fez refletir bastante foi a minha forma que eu estou levando minha faculdade, no sentido das aulas online. Eu acho que é muito... É claro que o que eu estou falando aqui não serve para aquelas pessoas que não podem ligar a câmera, não podem participar da aula, ou não tem... tipo, o celular não pega a câmera, o computador não pega a câmera, ou a internet é um pouco lenta e não tem como. É claro que eu não estou falando dessas pessoas, mas eu percebo que tem... quando a turma tá ali, né, tipo, tá presente na aula, fala no chat, liga o microfone, liga a câmera, a aula melhora muito. E é muito complicado, porque assim, pra gente tá difícil, e também pros professores estão difíceis. Então, assim, no que a gente puder pra fazer, pra tentar melhorar as aulas. Então, assim, eu coloquei esse compromisso pra mim de tentar no máximo possível, e é claro que às vezes não dava, mas na medida do possível, ligar a câmera, estar presente nas aulas, porque isso melhorava muito as aulas, ficava muito mais legal, rolava uma troca muito importante. E, gente, na psicologia, a troca de experiência, tipo, é diferente de uma aula expositiva. Então, eu percebi que é muito importante, assim, tá ali presente na aula e tá participando. Pra finalizar, as aulas, gente, vai muito mais além do que encontros assíncronos, vai muito mais além do que assistir aula gravada, acelerada. As aulas da faculdade, a faculdade vai muito mais além disso. É a troca de experiências, é você tá ali falando, é você ali tá participando. Sabe, é aquela conexão assim, que às vezes
a gente sente muita falta e a gente também, de certa forma, corrobora pra continuar com essa falta, sabe? E eu pensei assim, a gente tá tendo aula online, eu sei que isso é difícil, para algumas pessoas esse conselho assim não serve, e eu reconheço isso. Mas eu sei que é difícil, assim, às vezes é ruim, mas às vezes, tipo assim, dentro do que tá no nosso controle, pra tentar melhorar a nossa educação, pra tentar melhorar a nossa universidade, dentro do nosso controle, o que que a gente pode fazer? É participar mais do chat? É poder ligar o microfone quando for necessário, é poder responder o professor, não deixar ele no vácuo lá 30 segundos, assim, oi gente, tem alguém aí? É poder ligar a câmera, se possível, eu sei que às vezes não é possível, mas se for possível, teria como ligar a câmera. Então, que medidas que a gente pode ter para tentar melhorar na aula? Então isso foi algo que eu fiquei muito pensativo e eu tentei, de certa forma, participar um pouco mais das aulas, e acredito que também os próprios colegas da turma também participaram. E isso foi nítido isso, né? Muitos professores elogiaram, falaram, essa turma é bem participativa. Eu acho que isso, putz, é muito interessante. Uma coisa que esqueci, me perguntaram no WhatsApp, uma caloura me perguntou no WhatsApp falando assim, Yuri, precisa imprimir, precisa comprar os livros. E, gente, assim, ó, na internet tem tudo. E assim, eu particularmente, eu não gosto muito de ler livros digitais, mas a necessidade, né? Cada livro é 200 conto. Então, e eu falo assim, ó, não precisa mesmo. Eu terminei o período inteiro sem imprimir nada, assim, sem precisar imprimir nada, nada. Só lendo artigos pela internet e tudo mais. Assim, necessidade mesmo, ó, eu preciso imprimir, ó, eu preciso comprar o livro. Eu acho que na universidade, pelo menos na minha, não precisou, tá bom? A gente tem muito PDF, muito conteúdo, e assim, é claro que se você tiver só o celular, fica um pouco mais difícil, mas é claro que cansa a vista também, tem todas essas critérios, mas assim, necessidade de precisar comprar, imprimir, não precisei, tá bom? E é isso, gente. Um abração, um beijão, e até o terceiro período que vem aí. Tchau.